bem com vocês? A Pro está bem e está adorando fazer as videoaulas para vocês. Vocês estão gostando das aulas da Pro? Então continua acompanhando com bastante empenho. Na aula passada, aprendemos sobre o tempo, sobre as horas. Aprendemos que em determinada parte do dia nós temos sol, em outra parte nós temos a lua, que é a noite, e o sol, que é o dia. E sabemos também que eles são divididos em 2 períodos, cada um desses períodos em 12 horas. 12 horas durante a noite, 12 horas durante o dia. Aprendemos que o sol não ilumina toda a Terra ao mesmo tempo. Vocês lembram por que isso acontece? Isso por conta do movimento de rotação. Olha só, e o que era o movimento de rotação mesmo? A Terra girar em torno dela mesma, olha lá. Então, esse é o movimento de rotação da Terra. Então, o Sol vai iluminar em pontos em que conforme a Terra está girando. Como aprendemos sobre o tempo e que ele é dividido em 2 períodos, dia e noite, vamos falar agora um pouquinho sobre o relógio. O relógio, ele nos auxilia a controlar esse tempo. Ele é dividido em 24 horas. O relógio, ele vem apenas com 12 horas, olha lá. A Pro trouxe um exemplo aqui para vocês. Ele tem a numeração do 1 ao 12, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele vai contar 12 horas. A cada 12 horas, muda o nosso tempo. Como a Pro explicou para vocês na aula passada. Ele precisa dar 2 voltas para completar o dia todo. Então, 12 horas é noite e 12 horas é dia. Assim como um dia completo é dividido em 2 períodos, as horas também são divididas em minutos. A cada 60 minutos, temos 1 hora. No relógio analógico, que é esse que a Pro está na mão, ele costuma ter 2 ponteiros. Os ponteiros vão marcar as horas e os minutos. Então, olha só, a Pro vai aproximar para que vocês possam enxergar melhor. O ponteiro pequeno irá marcar as horas. O ponteiro grande irá marcar os minutos. Então, aqui, os minutos. A cada 60 minutos, temos 1 hora. Então, quando esse ponteiro azul dos minutos, que é o maior, completar uma volta inteira, o ponteiro das horas irá mover-se e mudar a hora. O ponteiro da hora só vai mover conforme o ponteiro do minuto vai mover também. Mas quando vamos conversar com alguém sobre horas, vocês já perceberam que podemos usar de 2 formas para contá-las ou então para comunicá-las? Por exemplo, eu vou para a escola 1h da tarde. Ou então posso falar, eu vou para a escola às 13 horas. Os 2 modos estão corretos. Como ponteiro, como relógio deve dar 2 voltas para completar o dia todo, ou seja, o período das 24 horas, podemos nos referir às horas 13 ou então 1h da tarde. A Pro vai mostrar agora como que funciona as horas. Então temos aqui do número 1 ao 12. Então vejam só. Para dar 2 voltas completas, para formar as 24 horas, o relógio vai dar 2 voltas. Então, na primeira volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora, vamos para a segunda volta.
A partir da segunda volta, vamos fazer de conta que esse período foi o período da manhã, da 1 às 12, ou seja, da 1 hora da manhã até o meio-dia. Agora, a segunda volta é a partir do meio-dia, depois do almoço. Então, nós também podemos chamar 1 hora de 13 horas, porque ela é continuidade da segunda volta que o relógio vai dar para formar a segunda parte do dia completo. Então, veja só. 1 hora pode ser também 13 horas. 2 horas pode ser 14 horas. 3 horas pode ser 15 horas. 4 horas pode ser 16 horas. 5 horas pode ser 17 horas. 6 horas pode ser 18 horas. 7 horas da noite pode ser 19 horas. 8 horas da noite pode ser 20 horas. 9 horas da noite, 21 horas. 10 da noite, 22 horas. 11 da noite, 23 horas. E aqui, no número 12, que seria a última hora das 24 horas. Podemos usar ela como 24 horas, ou então mais conhecido como 0 horas. Nos referimos a ela, o meia-noite, como 0 horas. Agora, com esse relógio, nós vamos poder mover os ponteiros para vocês entenderem como funcionam as horas. Olha só, a Pro vai contar para vocês. Lembram qual que era o ponteiro grande? O que ele marca? Os minutos. Então, o ponteiro grande vai marcar os minutos e o ponteiro pequeno vai marcar as horas. Então, olha só, vamos deixar eles retinhos aqui. A Pro está gravando essa aula 4 horas da tarde e 25 minutos. Como nós vamos fazer essa hora aqui no meu relógio? Eles estão juntos, estão marcando meio-dia e a Pro quer 4 horas e 25 minutos. Então, nós vamos colocar lá 25 minutos. 5, 10, 15, 20, 25. Olha só, tem os números aqui, ó. Esse relógio vai auxiliar. Então, aqui, ó, 5, 10, 15, 20 e 25. A cada número, temos que contar 5 minutinhos. Então, olha lá. Do número 1 para passar para o número 2, tem 5 minutinhos. Então, a Pro vai mexer lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Chegou lá no número 2. O número 2 indica que são 10 minutos. Então, ele vai correr mais 5 minutos para chegar aqui, que vai fazer 15 minutos. Então, aqui ele tinha 10. 11, 12, 13, 14, 15. A Pro precisa de 25. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parou lá no 4. 21, 22, 23, 24 e 25. Então, o minuto é o que a Pro pediu, 25 minutos. Então, do número 12 até o número 5, o meu ponteiro azul correu 25 minutos. 25 pontinhos, olha lá, ó, 25 risquinhos. Como são 4 horas ou então 16 horas, como a Pro explicou no outro relógio, nós vamos colocar lá, ó, 1, 2, 3, 4 ou então 16 horas. Agora, para exemplificar melhor para vocês, a Pro fez essa tabelinha aqui. A Pro vai escrever aqui as horas, tá? Dez horas ou então é 22 horas.
Então, olha só, temos as 24 horas do dia. Uma dá a volta completa, formando as 24 horas. Como a Pro já explicou para vocês, podemos usar 10 horas da manhã ou então 22 horas da noite. Nós vamos ligar agora para vocês compreenderem essa ligação, que 1 hora também podemos chamar de 13 horas. 2 horas podemos também usar 14 horas. 3 horas podemos usar 15 horas. 4 horas podemos usar 16 horas. 5 horas podemos usar 17 horas. 6 horas podemos usar 18 horas. 7 horas podemos usar 19 horas. 8 horas podemos usar 20 horas. 9 horas podemos usar 21 horas. 10 horas, 22 horas. 11 horas, 23 horas. 12 horas, 24 horas. Ou então, meio-dia e meia-noite. Agora pega a sua apostila lá na página 83 e vamos realizar as atividades. Então, lá no número 1, você sabe a diferença entre manhã, tarde, noite e madrugada? Então, você irá responder ali. De manhã, o que você faz? Se você dorme, se você acorda cedinho. Então, você vai conversar com a mamãe, com o papai, com os familiares ou com quem estiver ajudando você a realizar a sua atividade sobre a resposta dessa questão. Se você conhece a diferença entre manhã, tarde, noite, madrugada, o que você costuma fazer cada um desses períodos e vai responder aqui a pergunta número 1 para a Pro. Você sabe a diferença entre manhã e tarde, entre a noite e a madrugada? Na número 2, para você, qual fato marca o começo da tarde? Por quê? Então, você vai contar de forma pessoal, então essa resposta é pessoal, o que marca a chegada da tarde. Então, o que acontece lá fora, o que acontece com o sol, o que acontece com o tempo, se você consegue perceber a mudança. Na número 3, observe novamente a sequência das horas do dia. Então, vocês vão ver aqui que tem uma sequência de horas, da 1 até as 24 horas. E vai responder logo abaixo. Quais dessas horas fazem parte da manhã? Quais dessas horas fazem parte da tarde? E quais são da noite e quais são da madrugada? Então, lembrem que a Pro contou qual horário que começa a ficar escuro, qual horário que começa a amanhecer. Então, na aula passada a Pro já falou um pouquinho, nessa a Pro falou mais um pouco. Então, vamos responder lá a número 3. Então, você pode observar a sequência e pintar. A Pro vai dar uma dica para vocês. Nessa sequência aqui, do 1 até o 24, você pode usar lá, ó, o lápis azul para indicar que está noite, o lápis amarelo para indicar que está dia, o lápis preto para indicar a madrugada, ou então você pode alterar as cores, tá? Mas ele pode indicar a forma que você pintar a tabela. Vai facilitar para você preencher os quadros da atividade, que tem a manhã, tarde, noite e madrugada, ali da página 83. Na página 84, a Pro explicou para vocês
como que acontece às 24 horas? Então, ali vai ter um cronograma. Então, você vai fazer igual a Pro já explicou, pode voltar o vídeo para você poder analisar como que a Pro preencheu. Você vai fazer a mesma coisa, pode fazer o uso da régua para facilitar, porque ele vai traçar de um lado até o outro, né? Então, ali tem o cronograma, da 1 às 24 horas. Então, a questão 1 diz assim: ligue com linhas retas as horas da noite com as horas do dia. Atenção, a linha deve passar pelo centro do desenho, como mostra o exemplo. Então, como a Pro já fez, então você pode voltar o vídeo ou então traçar as linhas de acordo com a linha de exemplo que tem aqui na apostila. Na número 2, complete as lacunas com os pares de horas que devem ser ligados. Então, ali vai ter 1 hora. A Pro contou que 1 hora também é 13 horas. 2 horas também é 14 horas. 3 horas também podem ser 15 horas. Então, assim por diante, você vai preencher ali, tá? Na atividade número 3, você vai observar a tabela. Ela representa o esquema da página anterior. Então, é 1 hora, 13 horas. 2 horas, 14 horas. 3 horas, 15 horas. E assim sucessivamente. Então, lá na letra A, está pedindo assim: pinte de laranja as horas da manhã, de vermelho as horas da tarde, de azul as horas da noite e de verde as horas da madrugada. Na letra B, nessa distribuição de cores, a cor vermelha está posicionada entre quais cores? Então, você vai responder ali entre as quais cores que está a cor vermelha. Agora, lá na página 86, nós temos 2 diagramas. Então, um vai contar a manhã, a madrugada, a tarde e a noite. Então, ele tem o formato de número 8. Olha só, observem aqui na imagem da Pro. Ele tem o formato de número 8. Então, vocês irão observar os 2 diagramas e vão completar. Um dos lados já tem os números, do outro lado ainda não. Então, você vai observar e completar ali, formando o número 8. Olha lá. Na letra B, ainda do mesmo exercício, o que a parte amarelo representa? E a parte azul claro? Então, você vai responder ali. Na letra C, o que as partes em roxo representam? Então, vamos ver ali no nosso diagrama. Então, seria das 6 horas até as 6 horas da tarde. Então, vai indicar que é noite e madrugada. Na letra D, quantas vezes cada número natural aparece no esquema da direita? Então, você vai contar para a Pro quantas vezes cada número natural aparece no esquema da direita. Lá na página 87, observe o relógio que está sem ponteiros ali. Olha só, o relógio sem ponteiros. Quantos números ele mostra? Então, conta lá quantos números ele está mostrando e responde ali na número 5. Na número 6, você lembra que um período de 12 horas representa? Então, o que 12 horas fazem? O que elas representam? Então, converse aí com a sua família o que elas representam. E a Pro também já contou o que é as 12 horas, que o nosso dia completo ele é dividido em 2 períodos. Então, o tempo é dividido em 2 períodos, cada um de 12 horas. Então, o que cada um representa?
O relógio analógico costumam ter 2 ponteiros, um que marca os minutos e outro que marca as horas. Então, agora, lá na número 7, da página 87 ainda, você vai desenhar no relógio que está ali no topo da página, o ponteiro marcando 12 horas. Na número 8, você vai responder: quais períodos de um dia o ponteiro das horas marca na primeira volta? Então, você vai explicar ali se é manhã, madrugada, tarde. Na número 9, quais períodos de um dia o ponteiro das horas marca na segunda volta? Então, também você vai responder se é tarde, noite, cada período que ele marca. Lá na página 88. Para dar uma volta ao redor de si mesma, a Terra leva um dia. Qual que era mesmo o movimento? Rotação. Lá na número 10. Para que o ponteiro pequeno dê um relógio analógico de 2 voltas completas, quantas voltas a Terra precisa dar ao redor de si mesma? Então, você vai contar ali para a Pro. Quantas voltas? Tem um relógio ali, então você vai observá-lo. O ponteiro das horas está apontando para o número 4. Isso significa que são 4 horas. O ponteiro dos minutos está apontado para o número 12. Isso indica que é a hora exata, então são 4 horas. Dizemos que nesse caso, que são 4 horas em ponto. Pode ser 4 horas da madrugada ou 4 horas da tarde. Ou também podemos falar 16 horas, quando se refere à tarde. Tem um outro relógio ali. Podemos dizer que nesse caso, que são 8 horas. Então, o relógio está marcando 8 horas. O ponteiro pequeno está no número 8 e o ponteiro dos minutos está no número 12, indicando a hora exata. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Na próxima aula, a Pro traz a correção desses conteúdos. A nossa aula acaba aqui. Um beijo e um abraço bem apertado em cada um de vocês. Tchau, tchau, primeiro ano!